Bom, estamos iniciando hoje uma jornada que é o panorama da literatura russa. Esse nosso primeiro encontro, na verdade, serve de introdução e também de apresentação do nosso plano de voo. Porque quando você faz uma viagem a um lugar distante, onde você conhece muito pouco ou quase nada, você tem uma tendência a fazer uma mala maior do que precisa. Leva tudo que você tem dentro de casa na esperança, né, de alguma coisa ser útil, e você não sabendo o que levar, o que esperar, o que vai ser necessário. Então, nós precisamos fazer uma série de atividades de cunho introdutório para apresentar esse panorama da literatura russa. Essas atividades incluem, primeiro, mostrar a estrutura do curso, segundo, mostrar um pouco da bibliografia que nós estamos usando, e terceiro, apresentar as motivações do porquê desse estudo. Por último, faz-se mister, em função da extensão do curso, esse é um curso extensivo de literatura russa e não intensivo, significa que nós não temos pressa em abordar os autores, as obras e suas respectivas épocas. Então, nós precisamos, mais perto do final, fazer uma síntese de tudo que vai ser apresentado, e, como toda boa síntese, vai ser desdobrada. Então, de uma certa maneira, hoje vamos falar um pouco de tudo o que vai ser dito, e depois, caso haja alguma dúvida ou alguma dificuldade, a pessoa pode voltar a esse primeiro encontro, a essa introdução, e ali encontrar um ponto de partida, um ponto de norte, caso tenha se perdido nos caminhos desse percurso. Então, primeiro as coisas primeiras. Vamos falar de literatura russa? Absolutamente tudo sobre literatura russa? Não. Nós vamos nos concentrar, assim como a maior parte dos compêndios, estudos e análises de literatura russa, vamos nos concentrar no chamado século de ouro, a idade de ouro da literatura russa, que é mal e porcamente baratada o século XIX. Mas isso não quer dizer que não vamos falar de nada antes do século XIX e também não quer dizer que não vamos falar de nada depois do século XIX. Nós temos, sim, várias coisas para falar antes e depois do século XIX. Vamos estudar, ler e analisar coisas antes e depois do século XIX, mas é muito importante que fique claro que o grosso do curso é o século XIX. É o século de ouro, aquilo que muitos identificam com essa terminologia de alma russa. Para isso, eu fiz uma opção, que é uma opção didática, que ao mesmo tempo em que a gente não tem pressa, quando você não tem pressa, você gera um problema. E o problema que é gerado ao fazer um curso extensivo é que as pessoas se percam no detalhe. E todo mundo sabe que o diabo está nos detalhes, né? Então, se a gente se perder demais nos detalhes, o que vai acontecer é que eu perco a noção de perspectiva, e ao perder a noção de perspectiva, eu vou ser mais um tergiversando sobre supostos graus de complexidade ou de simplicidade de determinados autores. Esse não é, não será e nem nunca vai ser o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo central é oferecer de tudo um pouco, de forma que não seja nem muito superficial e nem excessivamente aprofundado. Eu me explico. Quando, por exemplo, nós estivermos a um terço do nosso caminho, vamos nos aventurar, por exemplo, nas obras de Dostoiévski. Dostoiévski tem fama de difícil, tem fama de palavras complexas, tem fama de dificuldade de análise, assim como Tolstói. E muitos podem ficar desanimados. Vamos ficar 40 encontros a falar, por exemplo, dos irmãos Karamazov? Vamos ficar 72 encontros a analisar Guerra e Paz? Não.
A nossa série de encontros não é uma série de encontros sobre obras individuais de literatura russa, mas sim um panorama da literatura russa. E essa palavra foi escolhida, apesar de parecer simples, essa palavra foi escolhida porque representa a nossa intenção. Ao fazermos o panorama, estamos diante de um cenário onde, para onde quer que eu olhe, eu não me perco, eu sei exatamente onde eu estou, em que contexto, em que situação. Até porque é muito necessário que todos tenhamos o tempo inteiro, principalmente na parte prática do curso, os elementos panorâmicos em tela. Ou seja, eu tenho que ter um quantitativo grande de informações dentro da minha cabeça para que, ao analisarmos juntos textos e obras, eu consiga ter noção daquela literatura e de como ela foi costurada. E não cair no risco de me perder imprimindo minhas intenções e percepções pessoais, subjetivas, a algo que não tem nenhuma relação comigo. Esse é o maior perigo da nossa parte prática do curso. Eu me aventurar à doxa, à opinião, e não efetivamente na análise. Então, nós juntos vamos fazer análise. Li um conto, não gostei. Guarde para você o seu desgosto, ojeriza, nojo, desprezo, vilipêndio. Li um conto, amei. Guarde para você esse ímpeto ilatório da alma jubilosa de querer exaltar aquilo que excessivamente agradou ao seu feitio subjetivo. O nosso interesse é única e exclusivamente análise. E essa análise vai ser feita na parte prática. Mas o que seria da parte prática sem ser a parte teórica? É como um obreiro acéfalo tentando seguir um manual de instruções. Então, o que a gente vai fazer é: vou apresentar a vocês aspectos da cultura russa, aspectos da história da Rússia e aspectos dos estudos literários russos para serem utilizados como ferramentas para a parte prática. Em outras palavras, será um curso de história russa? Não. Teremos ocasião de apresentar um curso de história russa. E muitos, talvez, até quando escutem isso, esse curso de história russa já esteja disponível. Será um curso de cultura russa? De certa forma, sim, mas esse não é o foco. A cultura russa vai aparecer de forma periférica, para nos auxiliar. A parte teórica desse curso, ao falar de tudo que é russo, sem entrar em excessivos detalhes, tem por objetivo instrumentalização. Eu quero deter as ferramentas que vou usar na parte prática do curso, aplicando na leitura de contos. Alguns clássicos, outros nem tanto. E aí eu chego ao segundo ponto que é importante ser abordado, que é a estruturação do curso dividido entre essa parte prática e essa parte teórica. Na parte teórica, elementos culturais, elementos históricos, elementos literários serão apresentados para instrumentalizar a parte prática, e na parte prática iremos analisar contos russos. Por que contos russos, se o conto, segundo alguns, nem é dos estilos da tipologia textual mais comuns da literatura russa? Aí é que está um primeiro equívoco. Na verdade, a literatura russa, ao longo de toda a sua transformação, sempre encontrou no conto um porto seguro, apesar da grande visão estar focada nos romances, nas novelas e eventuais textos mais densos. Então, essa oportunidade que nós vamos ter se deve a duas razões, uma de ordem prática e outra de ordem teórica. A razão de ordem prática para usarmos contos e apenas contos no curso significa
que eu preciso ter tempo hábil para que em um encontro, ou no máximo dois, eu faça uma análise daquele texto, mergulhe naquele autor, suje as minhas mãos naquela linguagem e me aperceba como aquele autor se expressava. Então, por uma questão de tempo dentro do nosso formato de encontros, que tem um número reduzido de horas, eu preciso usar o conto com a sua ideia breve, trazendo a noção de que nós molhamos o bico no tipo de escrita de alguns desses autores. A segunda razão, que é a razão teórica, é a seguinte: ao estudar um conto, provavelmente você vai ler algo que você nunca leu. E ao ler algo que você nunca leu, você evita pré-julgamentos, pré-análise e pré-concepções que invariavelmente acabam acontecendo com algo que tem uma carga muito forte de imagens e julgamentos pregressos. Então, quando alguém fala, por exemplo, São Petersburgo, toda uma série de imagens surge na mente da pessoa. E essas imagens não podem, de forma alguma, afetar a nossa análise. Elas podem afetar e devem afetar a nossa opinião, mas não a nossa análise. A nossa análise deve ser o mais isenta e imparcial possível. Então, a gente vai fazer isso através dos contos para evitar. Claro que algum conto vai ser famoso e a gente já pode ter lido em outras instâncias, mas ainda assim evita-se uma ideia de pré-julgamento sobre determinado autor e determinado estilo. Vários autores produziram de forma longeva, significa que alguns contos podem ser do começo da carreira, outros do final, e assim a gente pode ter a ocasião de comparar. Alguns autores terão mais de um conto analisado e alguns autores vão aparecer apenas com um conto e nós nem teremos tempo de estudá-los a fundo, mas aparecerão aqui na nossa série, na parte prática, com o intuito de mostrar que a Rússia não é só o Tolstói, não é só Dostoiévski, não é só Pushkin, tem muito mais. E o objetivo, como sempre, é acender uma chama, nunca encher uma vasilha. Então, se muitos de vocês, ao terminarem a série ou a cada encontro, sentirem esse ímpeto de buscar mais textos de outros autores, deem atenção a essa chama dentro das possibilidades de cada um. Mas o objetivo é que aqui haja a possibilidade de que aquele que não sabe nada de literatura russa, nunca leu nenhum autor russo, aprenda sem se perder, né? O perigo dos cursos, encontros e séries que são excessivamente focadas nos iniciados, e também permita àquele que já tem estudo, leitura e bagagem na literatura russa, ainda assim extraia alguma informação nova, aprofundada e também tenha ocasião de contribuir. Então, é mais ou menos esses dois extremos que nós temos que atender. Okay? Vamos fazer um panorama introdutório sobre a questão da cultura russa. Porque, vejam, em todo o mundo, e eu recomendo fortemente, principalmente nas aulas teóricas, apontamentos livres, pois nós não teremos um texto base, ou um livro-texto, ou algo que trabalhe de forma cronológica com o que vamos trabalhar, mas, na verdade, isso pode ser encontrado facilmente em pesquisas pela internet, em outros livros que abordam, né, por exemplo, lições de literatura russa, do Vladimir Nabokov, ou aulas de literatura russa, da professora Foroni Bernardini, enfim, várias obras de teoria podem ser encontradas facilmente pela internet. Mas quem é que tem tempo hoje para ir muito além do nosso encontro? Né? Então, aquele que vai exclusivamente ficar no encontro não pode se perder e tem que continuar acompanhando. Aquele que quiser se dedicar de forma mais aprofundada também pode fazer. Então, essa cultura, que é a cultura russa, e como eu falei mais especificamente a literatura do século XIX, ela vai adquirir uma enorme reputação. Nós podemos, sem chances de exagero, comparar isso com o apogeu de outras culturas. Eu comparo a literatura russa do século XIX à Idade de Ouro de Atenas, por exemplo, o quinto século antes de Cristo,
ah, exagera sem exagerar. O período bíblico dos hebreus, o Renascimento italiano, o período elisabetano na Inglaterra. Então, o século de Tolstói, Dostoiévski e Pushkin e de outros grandes escritores russos, para muitos leitores, parece uma bússola oral, uma bússola espiritual que aponta o caminho para uma compreensão mais profunda e ampla do que alguns vão chamar de alma russa. Outros não identificam isso como a alma russa, mas chamam de alma de cada ser humano, da alma humana. A alma russa talvez teria mais intensamente a expressão do que é o humano. E é claro que uma série de perguntas surge ao leitor que nunca teve ocasião de ler literatura russa e também até ao mais experienciado. Como é que surge essa cultura, né, tão fantástica e esse apogeu tão extraordinário? Como é que, dentro do contexto de um imenso país continental, situado ali na cúspide entre as civilizações europeia e asiática, participando de todas elas, né, mas sem se sujeitar totalmente ou se envolver diretamente com nenhuma delas, como é que esse país ele tem condições de apresentar uma cultura dessa moda? Como é que cresce, como é que exerce a sua influência? Primeiro nos vizinhos, né? Depois em países e civilizações distantes daquelas fronteiras. Quais são as influências que vêm de fora? Como é que se adapta? Como é que se molda para finalidades russas? Né? Muitas perguntas. Quais foram, por exemplo, as fontes internas de força e de compreensão que vão permitir à literatura russa tocar essas outras culturas e muitas vezes entrar em conflito com elas, mesmo assim revelando algo que é marcadamente russo? Quais são as implicações mais amplas que esse processo tem para toda a humanidade? Então, essas perguntas, que são também reflexões da mente e do coração, que essas nossas aulas vão tentar despertar e, por que não, entreter. Eu adianto a vocês que nenhuma solução vai ser reivindicada, pelo menos nenhuma solução final. Mas alguma diversão, talvez uma instrução e um esclarecimento vão ser aqui encontradas. Isso sem sombra de dúvida. Já nesse nosso primeiro encontro, eu quero fazer considerações aos primeiros antecessores dos russos contemporâneos e a sua chamada Era dos Rus. A Era dos Rus, né, que a gente pode marcadamente transcrever, né, como um entendimento RUS, a Era dos Rus, né, a Era dos Rus, eles trazem, em essência, algo que ocorre no leste europeu em torno da antiga cidade de Kiev, em torno da antiga cidade de Kiev. E ali muita coisa vai se desenvolver, muitos elementos vão se desdobrar na era dos russos em torno da cidade de Kiev. A origem e a ascensão desses predecessores dos russos atuais, ao que eu já abordei de forma periférica na minha série de encontros sobre o mundo dos vikings, a expansão da Escandinávia, da Islândia, à Rússia. Então, ali nós vemos a origem e a ascensão desses predecessores. Aqui na série, eu vou colocar os aspectos mais relevantes para a literatura, inclusive a descoberta do cristianismo ortodoxo oriental. O que o cristianismo ortodoxo oriental vem a contribuir é o seguinte: a tentativa desse cristianismo ortodoxo oriental de unificar, de aglutinar o choque que ocorre com os invasores tártaros do século IX ao século XIII. Então, esse movimento do século IX ao século XIII vai produzir
em oposição a esses tártaros, vai produzir um fenômeno curioso de duas linguagens literárias impressionantes, dois documentos que são dignos de estudo a sério. Então, se eu for analisar o que está acontecendo na Rússia depois da entrada da ortodoxia oriental, eu me vejo numa tentativa de aglutinar e de chocar. Choque, inclusive, esse muitas vezes fatal com os invasores tártaros. E isso oscila entre o século IX até o século XIII, e marca boa parte da Idade Média na Rússia. Então, temos que entender também esses pressupostos. Quando eu saio desse momento inicial, fazendo aí uma panorâmica do que a gente precisa abordar, a história subsequente que a gente vai estudar juntos da Rússia depois desse período medieval, ela vai contribuir para uma literatura que vai refletir a vida humana e a sua natureza e o seu espírito. Essa história vai incluir a formação, claro, de um enorme império que agora, em vez de estar centrado em Kiev, passa a estar centrado em Moscou. O núcleo duro agora é Moscou, nesse segundo estágio, nesse segundo ato, por assim dizer, da história da Rússia. É a formação do Império Russo. Formação do Império. E ao entendermos aqui, nós vamos compreender muito do que estamos entendendo como formação do Império Russo, um império enorme que começa ao redor da cidade de Moscou, e aí nós podemos marcar, sem dúvida nenhuma, o século XIV como ponto nevrálgico desse momento, né? Podemos assinalar esse momento da história russa, o século XIV, como ponto de incisão, e se expandindo sob o domínio de um governo que rapidamente vai se deslocar para uma cidade mais jovem, que é São Petersburgo. E aí sim, vejam vocês, São Petersburgo vai virar o coração dessa Rússia no início do século XVIII. Então, pensem comigo aqui, em termos de raciocínio do que ocorre na Rússia. Eu vou encontrar um caminho até o século XIII, que é a Era dos Rus, depois a formação do Império no século XIV, a expansão do Império com São Petersburgo no século XVIII, até chegar a um ponto que é o momento de duas revoluções. O momento onde nós vemos a Rússia em meio às revoluções. E aqui, meus amigos, muita coisa vai se desdobrar, mas a gente pode simplificar esse caminho da Rússia no século XIX e posteriormente no século XX a duas revoluções cataclísmicas, que vai levar primeiro à formação da União Soviética e no início da década de 1920 e depois a formação da Federação Russa lá nos idos de 1991. Então, o século XX na Rússia, ele tem uma peculiaridade que nós temos que levar em consideração, que é a formação da União Soviética em 1920 e da Federação Russa em 1991. São esses dois momentos que nós vemos dentro do século XX que geram a Rússia revolucionária, cataclísmica, e muito da literatura, obviamente, vai ser influenciado por isso. Tá? É apenas um panorama, mas para que a gente entenda o porquê que nós não consideramos a Rússia com tanta sublevação, com a mesma monta que é considerado no Ocidente o período clássico do quinto século, na Grécia, em Atenas. Por que não a literatura humanista renascentista italiana? Então, depois que a gente fecha essa formação inicial da Rússia e alguns dos seus documentos básicos que fornecem orientações importantes para os séculos que vêm pela frente, a gente consegue, com mais profundidade, entrar no século XIX e no século XX.
Então, vejam, é nessa ponte entre o século 17, 18 e o século 20 que tem essas duas grandes revoluções cataclísmicas que está condensado o grosso da nossa série de encontros. Alguma coisa pode ser falada sobre esses momentos anteriores e os momentos posteriores, mas muito estará centrado nessa ponte, nesse equilíbrio entre o passado da Era dos Rus, de São Petersburgo e, claro, Moscou, na sua formação do Império, e o momento pós-formação da União Soviética e pós-Federação Rússia, que é o momento atual que a Rússia vive. Né? Então, vamos tentar fazer essa ponte, porque não adianta nada eu estudar a exaustão a literatura russa do século XIX e ficar perdido sem poder fazer ilações com a tal, aspas, alma Rússia nos séculos anteriores ao XIX e posteriores ao XIX. Então, a gente deve olhar, por exemplo, para vocês entenderem o raciocínio, nós podemos olhar para Pushkin, que foi anunciado por muitos como o sol da literatura russa, o Mozart do século XIX, e nós podemos, por exemplo, tratar depois de um Gogol com aquela combinação de humor e de grotesco, sabe? Nós podemos incluir aí dois gigantes da prosa da Rússia que vão vir na sequência, Dostoiévski, né? Dostoiévski, com aquela dialética própria de Dostoiévski, que oscila entre as profundezas de uma patologia humana, né, lá no fundo, e as alturas de uma inspiração religiosa, que isso é o Dostoiévski, o binômio entre a patologia humana e a inspiração religiosa. Tolstói, com aquele universo enorme de criaturas, tanto animais quanto humanas. Nunca há duas criaturas iguais em Tolstói. Só que tem um detalhe: entre esses gigantes, Dostoiévski e Tolstói, eu posso encontrar uma outra figura. Que figura é essa? É uma figura pouco estudada no Ocidente, mas muito relevante, que é a figura de Turgenev, ou Turgenev, né? O Turgenev, ele se vê como um liberal russo na década de 1860, preso entre os radicais e os conservadores, preso entre os ocidentalizadores da cultura russa e os admiradores eslavófilos daquela antiga cultura russa. Portanto, se eu não entendo o estado dos Rus lá atrás, né, no início da formação do Império Russo, antes do século IX ao século XIII, eu não vou, por exemplo, poder fazer uma análise bem aprofundada e fundamentada de um conto de Turgenev ou de um romance de Turgenev. Por quê? Porque sem entender o que é o eslavofilismo e o que eles apregoavam e o que eles querem voltar na cultura russa, eu preciso ter esse entendimento, senão eu me perco. Senão eu me perco. Então, a gente, na sequência, vai olhar, saindo do século XIX, vamos olhar para o século XX, numa situação completamente diferente. Que situação diferenciada é essa da literatura do século XX na Rússia? É, por exemplo, um Chekhov, ou Chekhov, né? Que se torna o deus do teatro americano e britânico. Não é brincadeira. Você só consegue equiparar uma monumentalidade de um Chekhov comparando, por exemplo, com um Dostoiévski e um Tolstói. Então, nós queremos tirar Chekhov do pedestal? Não. O que nós queremos é acrescentar a Chekhov muitos aspectos que as pessoas desconhecem.
Por exemplo, Gorky, que vai surgir na sequência dos nossos encontros, um homem que viveu à beira da Revolução Russa de 1917 e sobrevive para se tornar o ícone de uma ideologia soviética na literatura. Então, essa é a literatura russa do século XX. Percebem? Nós não podemos deixar de abordar isso. E mais? Olha, a partir da época já pós-Revolução Russa, pós-1917, pós-Primeira Guerra Mundial, a gente precisa tratar de um autor muito falado, muito citado, pouco compreendido, pouco estudado, que é o Mayakovsky, que viu a Revolução Russa, no seu entendimento, como a maior e mais humana conquista da história da civilização. Nós precisamos entender a mente do Mayakovsky. Mas só vamos falar dos laudatórios? Não. A gente vai abordar, por exemplo, um personagem, um autor que teve um romance premiado que viu a Revolução Russa como uma tragédia. Como uma tragédia. E é um autor pouco conhecido, porque o Mayakovsky ele é bem citado, mas esse ele é pouco conhecido, que é o Sholokov, cujo romance premiado enxerga a Revolução como uma tragédia que destruiu o mundo cossaco que ele tanto amava. Percebem? Existem figuras que vão surgir aí olhando para a Revolução como um alimento para a paródia. Paródia, simplesmente. Quer abordar a paródia, quer entender o elemento parodiado. Quem é esse homem? Zoshenko. Zoshenko via a Revolução motivo para sátira. E nós precisamos abordar. São autores que as pessoas não falam. Ah, mas tem alguns do século XX que são famosos, não tem? Sim. Por exemplo, o Pasternak, que é um dos maiores poetas do século XX, que também escreveu um romance ganhador do Prêmio Nobel, e precisa ser abordado por todos nós aqui. O último, que sem dúvida vai surgir na mente e nos nossos corações, que também é um dos pontos finais de conclusão da nossa série, é o escritor Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, pela peculiaridade de sua obra, pode trazer uma série de informações e fenômenos que muitos aqui certamente desconheceram. Ele expôs a realidade dos campos de trabalho forçados soviéticos e continua a falar profeticamente até que ele alcança o que, no entendimento dele, é um novo nacionalismo esclarecido. Então, nós só vamos concluir com a Rússia pós-soviética, perguntando de que maneira ela pode se tornar a herdeira digna de uma cultura literária tão poderosa e tão abrangente com esses nomes que eu dei. Esses nomes que eu citei nos últimos minutos são nomes que vão estar no nosso coração e no nosso estudo, porque vamos nos debruçar sobre esses autores. Mas existem muitos outros que eu não citei, mas que nós vamos ler e vamos analisar. Não aprofundadamente, mas esses que eu falei, nós vamos nos debruçar de forma mais curada, de forma mais profunda. Percebem? Como assim me dê um exemplo? Olha, eu posso citar, logo de início, aquele que será o nosso primeiro autor na parte prática, que é o Nikolai Karamzin, onde juntos vamos estudar o conto Pobre Lisa, de 1792, que de muitas maneiras é um prenúncio à era de Pushkin. Então, como falar, entrar de sola em Pushkin, seria muita leviandade da nossa parte. Precisamos falar de outros autores. E é aí, dentro desse contexto, que a gente vai ler a obra do Nikolai Karamzin.
Mas nós vamos estudar o Karamzin, nós vamos aprofundar em Karamzin? Não. Nós vamos apenas ler Pobre Lisa, de 1792, e vamos usar como prenúncio para Pushkin. Não quer dizer que precisamos sair doutores em Karamzin, mas nós precisamos sair um pouco menos idiotas em Pushkin. E eu preciso entender o que vem antes de Pushkin, porque se eu sair falando direto de Pushkin, eu vou ficar perdido sem entender o que veio antes. E se eu entrar em Pushkin direto depois de falar do Karamzin, no Pobre Lisa, eu estou cometendo também outro crime grave. Por quê? Eu ignorei toda a formação da Rússia do século IX ao século XIII, ao século XIV em Moscou, o século XVIII em São Petersburgo. Então, é como um cume de toda essa tradição que a gente vai analisar Karamzin. Não por Karamzin, mas pela época e pelo que ele representa. Isso é fundamental, porque toda literatura tem que estar contida em si mesma. Ao falar de um escritor do século XVIII, eu tenho que ver os autores do século IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI. Ao falar de um autor russo, como o Solzhenitsyn, do século XX, eu tenho que ver todo mundo que veio antes desse. Tem que ter um quê de... mas eu não vou encontrar, por exemplo, algum detrator poderia advogar. Eu não vou encontrar, por exemplo, no Sholokov, que disse que a Revolução era uma tragédia, eu não vou encontrar nada de Mayakovsky, que disse que a Revolução Russa foi a maior conquista da humanidade. Você é que pensa. Aliás, esse fica já um desafio lançado, que a gente só vai poder cumprir lá no final da série, mas é encontrar o que de Mayakovsky temos em Sholokov e vice-versa, porque eles são contemporâneos. Percebe? Então, a gente precisa ter essa liberdade. Isso é muito complicado? Não. Na verdade, há uma simplicidade na literatura russa que é o que nós buscamos. Nós queremos fugir do rebuscar desnecessário da literatura russa, apelar para a simplicidade presente sempre na literatura russa, mas sempre lembrando que falar de Rússia, seja literatura, cultura, cinema, moda, artes visuais, é sempre falar de uma cultura dual. Há uma dualidade. Ou, para ser mais preciso, há uma eterna contradição na chamada alma russa, a qual nós precisamos abordar. Estão percebendo? Então, isso é muito importante como um panorama inicial. Então, eu vou resumir brevemente cada um dos autores. Vou dar algumas palavras-chave para você deixar anotado aí, para que, à medida em que a gente vai estudando esses autores, você volte a essas palavras-chave. Eu vou fazer isso apenas com os autores que a gente vai se aprofundar mais. Os autores que nós vamos apenas ler um conto, fazer uma análise ou comentar biograficamente com brevidade, eu não vou dar essa síntese, né? Eu preciso ter, na verdade, uma corrente de autores que eu possa ligar cada um desses elos e assim vai me ajudar a passar por esse panorama da literatura russa. Antes, eu quero dar um giro aqui com vocês para ver se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta inicial, alguma consideração, e depois eu, antes também de fazer essa observação sobre os autores, quero fazer um adendo sobre a questão dos nomes russos, que é algo muito peculiar da cultura russa que nós precisamos abordar. Tudo bem? Então vamos ver se a gente tem alguma consideração inicial. Um comentário que pode ser feito é essa interessante dicotomia entre os eslavófilos, né, do século XIX e aqueles que eram mais ocidentalizantes. Nesse período, não, o período do Nicolau II, havia um movimento revolucionário, né, dos decembristas que foi totalmente sufocado. E o Dostoiévski vai, interessantemente, fazer parte da chamada geração dos 40, que era um socialismo mais utólico, que havia um temor à revolução. Mesmo assim, ele próprio acabou sendo preso, acabou indo para a Sibéria. Então, é muito importante essa etapa da geração dos 40 e a geração dos 60, que vem uma pátria liberdade, um movimento radical que vai desembocar, sem dúvida, na Revolução de 17. Então, é muito interessante
Você vê isso, por exemplo, nos demônios. O Turgenev é algo extraordinário na literatura, porque ele também tem um aspecto filosófico, ele trabalha com o niilismo como uma fonte de, de um homem viver na utopia. E também ele foi muito criticado, como pela esquerda, como pela direita russa, que achava que ele não acreditava no futuro, mas, na verdade, o Turgenev é muito sensível. Então, essas divisões que você mencionou, né, essa dicotomia, desde que Pedro abriu e fechou, isso tem muito tema, muito aspecto que a gente pode observar e está na alma russa. Né? E um detalhe que a gente pode também frisar é a base que essa literatura tem para toda uma posteridade. Mas entender esse aspecto dual é entender a base de tudo que foi produzido em literatura russa, sem sombra de dúvidas. Aproveitando esse gancho da consideração que foi feita sobre o elemento dual russo, eu recomendo enfaticamente que seja lida a apresentação da professora Arlete Cavalieri na obra Clássicos do Conto Russo, que será uma aliada nessa nossa série de encontros. Clássicos do Conto Russo, que foi editado pela editora 34. Então, a apresentação da professora Arlete Cavalieri deve ser lida para ajudar nesse princípio da nossa série de encontros. Okay? Essa apresentação é fundamental porque ali ela traz implicações sobre o nosso raciocínio e sobre isso que acabou de ser falado aqui. O que foi falado aqui? É claro que o comentário trouxe muitos elementos que a gente vai só abordar daqui a vários encontros, algumas coisas, por exemplo, daqui a algumas dezenas de encontros, mas é necessário pensar desse comentário um aspecto que perpassa toda a literatura russa, que é a questão da dualidade, é a questão da dicotomia, a dualidade, a dicotomia. Para muitos, a literatura russa ela é quase uma literatura bipolar. Mas não é a literatura que é bipolar, é a cultura russa que é dupla, que é contraditória. Isso é fundamental para a gente entender a Rússia. Nós vamos voltar a isso à medida em que avançarmos nas nossas séries de encontros aqui. Sem dúvida, eu preciso voltar a essa temática. Mas ela cita, no final, um aspecto fundamental, é até uma citação do Lichakov, que aparece nas últimas linhas dessa apresentação da professora Arlete Cavalieri, onde ela diz assim: nenhum país, ela não, né? O Lichakov, ela cita o Lichakov e diz: nenhum país do mundo está cercado de tantos mitos contraditórios sobre sua história e sua cultura como a Rússia. E nenhum povo no mundo foi avaliado de formas tão diferentes quanto o povo russo. Esse aspecto do dual, do contraditório, do binômio de oposição é a alma russa. Enquanto eu não entender que isso é igual à alma russa, eu não consigo falar nada de literatura russa. Esse raciocínio talvez seja o único raciocínio teórico que você precisa para entender a Rússia. E tudo que a gente vai falar aqui, até o último encontro, vai ser um desdobramento desse raciocínio inicial. A característica dual, dicotômica, bipolar e, acima de tudo, contraditória da Rússia e sua cultura, consequentemente de sua literatura. A literatura russa ela é um espelho, e como todo espelho, reflete aquilo que vê. Enquanto os próprios russos que não entendem a literatura russa têm dificuldade de entender a sua própria contradição. Por um lado, eles querem ser reclusos, eslavófilos. No outro, eles querem abraçar o capitalismo ocidental, as tendências ocidentalizantes.
né? E o que é a Rússia? É uma eterna contradição. É um ser e um não ser. É um ir e um não ir. É um vai e um vem. E entender isso é entender a alma russa. E a gente precisa, e nós vamos voltar à exaustão a essa questão dual em todas as nossas análises, principalmente nos aspectos, momentos práticos em que a gente estiver analisando os contos aqui juntos, né, na parte prática da série. É preciso nós fazermos aqui uma consideração sobre os nomes russos, para já tirar do nosso caminho essa problemática que se chama patronímicos. Okay? Depois eu vou fazer uma síntese temática dos principais autores que vamos estudar juntos, e com essa síntese a gente dá por iniciados os trabalhos do panorama da literatura russa. Sobre patronímicos. Vamos conversar sobre isso. Tradicionalmente, quando um russo encontrava outro russo, cada um quase sempre vai se dirigir ao outro pelo seu primeiro nome mais o patronímico. Então é primeiro nome mais o patronímico. Que diabo é o patronímico? Que você já falou 5 vezes, mas não me explicou o que é isso. Eu explico. O patronímico é, na verdade, uma referência ao nome do pai. Ele é formado usando-se o nome do pai, primeiro nome do pai, tá? O primeiro nome do pai, mais um sufixo que vai variar de gênero. O sufixo ish, ICH, ou vish, VICH, se for homem, ou o sufixo ovna. Sufixo é uma coisa que você pendura no final da palavra. Sufixo ovna, ou ainda a possibilidade de ser evna para mulher. Okay? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar disso várias e várias e várias vezes, e a gente precisa lembrar do que está acontecendo. Nomes podem ser traduzidos em todas as línguas, mas nem sempre são traduzidos e acabam ficando consagrados de forma não traduzida. Dá um exemplo e mistura com o patronímico para ver se eu entendi. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Eu posso traduzir como Teodoro, filho de Miguel Dostoiévski. Mas eu não traduzo. Mas eu preciso entender como é formado o nome dele. Então, esse nome russo, Fedor, o qual se identifica Dostoiévski, ou Fyodor, como aparece para alguns, ele é, em essência, o nome em português Teodoro, tem origem no grego. Theos, Noros, Teodoro. Então, Fedor Dostoiévski quer dizer Teodoro Dostoiévski. Então, lembrem da regrinha. O patronímico é formado com o primeiro nome do pai, mais o sufixo ish, ou vish para homem, ou ovna ou evna para mulher. Como o pai dele se chamava Miguel, eu vou chamar o quê? Miguelovich ou Miguevich, que em russo fica Mikhail ou Mikhail Lovich. Fedor Mikhailovich Dostoiévski. Ok? Teodoro, filho de Miguel Dostoiévski. Esse nome do meio, em russo, é chamado de patronímico. Em outras palavras, o patronímico é o nome do meio de um russo. Essa é a definição. É o nome do meio russo. Todo mundo entendeu? Outro exemplo. Dostoiévski é o nome da família.
Dostoiévski é um nome familiar, que é geração para geração para geração, é o nome último. Pega um exemplo de uma personagem que todos conhecemos, Ana Karenina. Né? Então, o nome dela vem a ser o quê? Vem a ser Ana, né? Ana Arkadevna Karenina. Por que Arkadevna? Porque ela era filha de Acade. Acade. Então, Ana Arkadevna Karenina. É mais ou menos assim que se soa em russo. Ana, filha de Arkade Karenina. Mais ou menos assim em russo. Ana Arkadevna Karenina. Uma meia-culpa muito importante, principalmente aqueles que não me conhecem. Eu não falo russo, mas não é preciso ser nenhum falante de russo para ter competência de ler um nome transliterado no alfabeto fonético internacional. O alfabeto fonético internacional, quem quiser pode pesquisar mais informações pela internet, o alfabeto fonético internacional serve para transcrever palavras de uma língua que você não fala e aproximá-las da sua língua. Então, a gente sabe que a palavra Karenina é falada dessa maneira, mas quando a gente traduz, eu traduzo como Karenina. Eu posso falar Karenina? Fique à vontade. Posso falar Dostoiévski? Fique à vontade. Posso falar Chekhov? 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 Pode, fica à vontade. Ninguém é obrigado a falar Chekhov, que é como soa para a maior parte dos russos o nome dele. Porque você está no seu país, você fala na sua língua. É porque tenta citar em sequência o nome de grandes gigantes da literatura mundial, unindo nomes de línguas diferentes, e você vai se ver se expondo ao ridículo. Né? Se eu tentar na mesma frase citar grandes autores que eu gosto, Victor Hugo, Fedor Dostoiévski, né? E lá vou eu tentando citar os meus autores, sabe? Você fica parecendo ridículo, tentando falar 5 línguas numa mesma frase. Não tem necessidade disso. Saiba como o nome é falado, mas fique à vontade para falar na sua língua. O mais importante quando você estuda uma história de literatura é você saber que Chekhov, Chekhov, Chekhov e Chekhov são a mesma pessoa. Dostoiévski, Dostoiévski, Dostoiévski e por aí variações são a mesma pessoa. Fedor, Fyodor, Teodoro são a mesma pessoa. Mikhail, Miguel, Michael são a mesma pessoa. Isso é importante para você não se perder, tá? Então, lembrando aqui uma coisa, o uso do primeiro nome e do patronímico, ele foi usado como uma forma de mostrar respeito, da mesma maneira que a gente diz senhor fulano, senhora Beltrano, em português. Hoje em dia, na Rússia, esse costume está em processo de extinção. Em bom português, ninguém mais usa isso. Existem algumas exceções. Os alunos ainda se dirigem quase que universalmente aos seus professores dessa maneira, chamando pelo primeiro nome e pelo patronímico. Nem precisa dizer que o século XIX, idade de ouro da literatura russa, e o início do século XX, essa prática é onipresente, o que significa que não entender patronímico é se perder no nome dos personagens no meio de um livro, de um romance russo. Se você não anotar os patronímicos e os primeiros nomes, você vai se perder. É importante saber, e essa é uma prática onipresente, está por toda parte. Passei partout, então você precisa saber os patronímicos dos personagens. Então, com o tempo, você já vai ficar íntimo de Ana Arkadevna Karenina e vai conhecer o nome dela todo como se fosse o nome de alguém da sua árvore genealógica. Ok? Então, feito esse parênteses importante sobre os patronímicos, vamos falar das sínteses dos autores que estudaremos. Então, vou colocar aqui síntese dos autores
estudados. Então, essa síntese, eu quero colocar para vocês da seguinte natureza. Eu preciso que vocês tenham em mente que esses autores vão ser abordados aqui, levando em consideração o nosso estudo futuro. Então, quando a gente começar a estudar, por exemplo, Pushkin, que vai ser o primeiro que a gente vai se debruçar, você vai lembrar dessa síntese, ok? Então é isso, síntese dos autores estudados. Vamos começar com alguns deles. Ao mesmo tempo, fica de resumo para tudo que a gente falou até aqui. Nós vamos começar, há cerca de 1000 anos atrás, com eventos na cidade de Kiev, onde os eslavos orientais estavam se convertendo ao cristianismo. Então, o primeiro período estudado é o período de Kiev, com eslavos se convertendo ao cristianismo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Depois de um breve olhar sobre a literatura entre o século XII e o século XIX, nós não vamos propriamente ler nada do 12, nada do 13, nada do 14, nem do 15, nem do 16, mas vamos ler do 17, o Karamzin, Pobre Lisa. Depois da leitura e da análise do Karamzin, que não é um autor que nós vamos debruçar, ele é apenas um exemplário, um representante dos autores que vieram, nós vamos avançar para o século XIX, a idade de ouro da literatura russa. Tá? Então, a idade de ouro da literatura russa é o século XIX. O século XIX começa com Pushkin. Pushkin é o sol da literatura russa, como ele era denominado, né? Como ele era denominado, nosso Pushkin. Ele era também o homem que reuniu a língua russa moderna. Isso é fundamental. Ele é o homem que reuniu a língua russa moderna. Depois de Pushkin, nós vamos nos aventurar em outros autores. Sim. Começaremos aí com Gogol. Gogol é a figura seguinte. Gogol, eu vou sintetizar da seguinte maneira. É o grotesco da vida. O grotesco da vida, Gogol é quem mais entende desse aspecto. Então, nós vamos estudar o grotesco e as suas relações com a vida na Rússia e da cultura e da alma russa a partir dos estudos de Gogol. Então, essas são as figuras aqui importantes nesse ponto. Na sequência, vai surgir, no nossa série de encontros, Dostoiévski. Dostoiévski, mais importante aí, que é o que mergulha na alma humana, dá esse mergulho na alma humana, e ele vai aprofundar a personalidade humana, nos levando até o inferno. Então, é do inferno para o céu, do inferno para o céu, em passos curtos. Dostoiévski, ele é ágil em tirar você do inferno e levar para o céu em poucas linhas, em poucos trechos daquilo que ele fala. Então, como eu sintetizo esse aspecto de Dostoiévski? Você pode anotar que Dostoiévski oferece para todos uma dialética entre as profundezas da patologia humana e as alturas da inspiração religiosa. Esse é Dostoiévski. Você vai escrever isso bem grande no alto quando eu falar próximo encontro Dostoiévski. Você vai voltar a esse raciocínio. Dostoiévski é uma constante dialética entre as profundezas da patologia humana e as alturas da inspiração religiosa.
Por isso que Dostoiévski, que você agora talvez já tenha percebido, ele é considerado o maior dos russos. Porque eu não falei a vocês que a dialética, a dicotomia, o par binômio de oposição é a essência da alma russa? Se Dostoiévski é essa própria dialética, ele é o que melhor representa a tal, aspas, alma russa. Compreendem o que está por trás dessa magnitude? Não há gigantismo sem causa. O gigantismo de Dostoiévski vem na medida em que ele melhor expressa a questão da alma russa, mergulhando e se charcundando nessas profundezas e, ao mesmo tempo, elevando aos aspectos mais sublimes. Facilmente, Dostoiévski, ao mergulhar nessa alma humana, facilmente influencia a todos que vêm depois dele. Não há nenhum escritor russo pós-Dostoiévski que não tenha sido influenciado por Dostoiévski. Tudo bem? E Tolstói? Tolstói, que é o que nós vamos nos debruçar na sequência, lembrando que eu estou pulando os nomes daqueles que vamos apenas citar ou ler um conto, mas não vamos analisar a fundo, esses são os que nós vamos aprofundar. Tolstói é o homem que cria um universo de indivíduos e até animais. Ele cria um universo de indivíduos e até de animais. Esse é Tolstói. É uma constelação de caracteres, plural antigo de caráter, constelação de caracteres. Esse é Tolstói. Então, eu tenho ali todo um desfile, uma parada de personagens. Então, é necessário fazer esse raciocínio acerca do Tolstói. Percebem? Essa figura intensa que nós vamos estudar juntos. Está ali oscilando Tolstói. Turgenev. Turgenev, nesse ponto, é uma figura importante porque ele é o equilíbrio, escreva aí, o equilíbrio entre conservador e radical. E vou dizer mais, ele era um equilíbrio sensível entre o conservador e o radical, porque poucos escritores da literatura russa têm uma sensibilidade tão arguta quanto Turgenev, como nós teremos ocasião de ver. Então, Turgenev é o nosso equilíbrio sensível entre o conservador e o radical. Essa é a síntese de Tolstói e Turgenev. Quem vem na sequência? Chekhov. Chekhov, essa espécie de deus do teatro, né, principalmente para os americanos, também escreveu contos com uma sensibilidade extraordinária. Não tem muito o que escrever sobre Chekhov, a não ser a sua sensibilidade extraordinária. É quase impossível passar incólume por um texto de Chekhov. Quase impossível. Mas Chekhov não é só teatro. Tem mais coisa em Chekhov que nós temos que nos debruçar. Né? Tolstói com aquele seu universo de criaturas, Turgenev na sua ideia de liberar o preso entre radicais e conservadores, aquela dicotomia que eu falava dos ocidentalizadores e dos eslavófilos, e Chekhov, que é essa figura de sensibilidade extraordinária, considerado Deus do teatro, mas que tem muito mais a oferecer. Quem vem na sequência? Gorky. Gorky é um homem que está naquela cúspide entre a Rússia czarista e a União Soviética. Então você coloca entre a Rússia czarista e a União Soviética.
pessoa diz assim para você: curioso, gostaria de saber mais sobre a arte às vésperas da Revolução Russa. Você diz para essa pessoa: leia Gorky, porque Gorky está entre a Rússia czarista e a União Soviética. Nas suas histórias, o que Gorky faz? Ele pega uma situação que é um sonho que se torna realidade e aquilo vira um pesadelo. Pode escrever isso. Sonho que se torna pesadelo. Esse é Gorky. A pessoa tem um sonho, aquele sonho se concretiza e depois vira o pior pesadelo. É a essência, é o moto das histórias de Gorky, Máximo Gorky. Em oposição a Gorky, porque lembra, em Rússia é algo dual, então para cada um tem o seu par binômio de oposição, oposto a Gorky vai estar a figura do poeta Mayakovsky. Mayakovsky, que defendia os ideais, os valores socialistas, né? Então, esses valores socialistas estão muito presentes em Mayakovsky. Tá? Na sequência, pegaram, né? Chekhov com essa sensibilidade extraordinária, o Gorky entre a Rússia czarista e a União Soviética, um sonho que se torna pesadelo, Mayakovsky, os valores socialistas, e Sholokov. Sholokov se escreve com SH, Sholokov, KH depois de novo, Sholokov, Sholokov, que viu a Revolução Russa como tragédia, como tragédia. É ele que pinta um quadro maravilhoso de como foi viver a Revolução, não do ponto de vista dos revolucionários, mas dos cossacos oprimidos. Quero saber dos oprimidos na Revolução Russa. Sholokov, vencedor do Prêmio Nobel. Okay? E os nossos dois últimos, que nós vamos mergulhar com mais profundidade. Repito, não vamos falar de nenhum outro além desses? Claro que vamos, mas apenas citando ou lendo um conto à guisa de ilustração. Não vamos nos debruçar e nos demorar. Mas dentre a lista dos que vamos nos demorar estão Zoshenko, se escreve Z-O-S-H-C-H-E-N-K-O. Z-O-S-H-C-H-E-N-K-O. Zoshenko. É quase como se você estivesse escrevendo Zoshichenko. Zoshenko. Ele vê a revolução, Zoshenko, ele vê a revolução como sátira, como matéria-prima para sátira. Ele vai puxar tudo para o elemento jocoso revolucionário. Ele vai se safar por mais ou menos 25 anos antes de pegarem ele. Depois vem Pasternak. Pasternak, autor de Vago. Boris Pasternak, vai reagir poeticamente a uma sociedade coletivista com profundos sentimentos e convicções de um individualista. Então, como é que eu expresso isso? Sociedade coletivista versus convicções individualistas. Esse é Pasternak. Por isso que ele fica tão... Já perceberam que todos os autores que trabalham com oposições, contraditórios, oxímoros e paradoxos são aqueles que acabaram se destacando no século XX? Eu digo não na literatura, eu digo assim, na recepção da literatura russa. Nunca se leu tanto Dostoiévski quanto no século XX. Nunca se leu tanto Pasternak quanto no século XX. Porque, para como bem dizia o Eric Hobsbawm, historiador egípcio erradicado na Inglaterra, o século XX é a era dos extremos.
A alma russa é uma alma de extremos. Então eu vou ler autores que espelhem aquilo. Olha como é que, de repente, do nada, dá aquele estalo da clareza que é a literatura russa, em termos de vislumbre e de gosto da boa parte das pessoas. Então, essa adoração ao individualismo do Pasternak vai aparecer, sem dúvida, no seu romance Doutor Givar. Nós vamos terminar o curso com o último que vamos estudar a fundo. Não vai ser o último autor que a gente vai falar, mas é o último que nós vamos estudar com profundidade, que é o Solzhenitsyn. Se escreve Sol, J-E-N-I-T de tatu, S-I-N, com acento no primeiro I. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn viveu e descreveu os horrores dos campos de trabalho forçados stalinistas. A voz do Solzhenitsyn, ela virou um clarim ali destemido de profunda convicção. Então, o Solzhenitsyn é o homem que descreve os horrores dos campos de trabalhos forçados stalinistas. Tá? Em geral, esses escritores que nós vamos nos debruçar, que eu escolhi para serem os representantes de todos os outros, Pushkin, Gogol, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Tchekhov, Gorky, Mayakovsky, Sholokov, Zoshenko, Pasternak e Solzhenitsyn, eles representam uma multiplicidade de vozes que vão lidar com o problema da história do mundo, que são problemas agonizantes e eternos. Por isso que a literatura russa é sempre lida, relida, recebida e re-recebida. São questões como Deus, fé, amor, política, psique humana, que são examinados sob todos os ângulos possíveis, porque eles vivem em eterna contradição. Então, na alma russa está todo esse espectro. Então, esses autores representam a alma dos demais. Cite alguns que você não comentou, que você não sintetizou, mas que devem aparecer nos contos que vamos ler juntos. Por exemplo, Odoievsky, Lermontov, né? Garkin, Leskov, Saltykov-Shchedrin, Koryenko, Kuprin, Stólogo, são alguns desses. Andreiev, Avierchenko, são alguns dos autores. Zamiatin, né? Green, Alexander Green, são alguns que a gente vai ler contos, mas que não necessariamente vamos nos debruçar em avaliação. Os que nós vamos nos debruçar em avaliação são os que aparecem na série Clássicos do Conto Russo. Há algumas exceções no livro organizado pela professora Arlete Cavalieri. Ela começa com Pushkin, depois vai para Gogol, Turgenev, Dostoiévski, Tolstói, até aí está com a gente. Mas, por exemplo, ela vai tratar do Leskov. Leskov, nós vamos ler os dois contos, O Espírito da Senhora Genlis e Alexandrita, mas não vamos nos demorar no autor. Okay? Depois vai para Tchekhov, Gorky, Bunin, Andreiev, Bulgakov e Isaac Babel. Leremos os contos, mas não vamos estudar a fundo. Mas ela, por exemplo, não bota aqui nessa coletânea do Clássicos do Conto Russo Sholokov. Ela não bota Pasternak, não bota Solzhenitsyn. Então vejam que as fontes das quais os contos que vamos estudar vão aparecer são variadas. Ok? Uma consideração importante antes de nós encerrarmos a nossa introdução é a seguinte: nós vamos estudar e debruçarmos sobre Guerra e Paz.
Vamos estudar os irmãos Karamazov, vamos estudar a Ana Karenina, vamos estudar Pais e Filhos, do Turgenev, mas ninguém precisa ler esses livros. Eu vou dar ferramentas para que quem já leu tenha nova clareza e elementos para que quem não leu e queira ler possa ler. Mas se você não quiser ler, não tem problema, afinal você já molhou a sua intelectualidade em um conto do Turgenev, em um conto do Zoshenko, em um conto do Pasternak. Então você não precisa, eu não quero ler Doutor Zhivago, não precisa, nós vamos ler contos do Pasternak. Estão percebendo qual foi a minha intenção? É quando chegar ao fim da série você poder dizer, bater no peito com orgulho, fazer uma faixa e pendurar na janela de casa, onde você vai dizer: passei por mais de 20, chegando a quase 30 autores russos que eu analisei dentro do meu curso. Essa é a ideia que está por trás disso. Tudo bem? Então, quando nós retomarmos essa nossa série, nós vamos entrar lá naquelas cidades-estados da chamada época de Kiev, o estado de Kiev, o período russo, e vamos trazer isso até os desdobramentos iniciais do período de Kiev, por volta do século X, quando Vladimir, príncipe de Kiev, busca uma aliança dinástica, casando-se ali com a irmã do imperador bizantino. Esse vai ser tema da nossa próxima oportunidade juntos.